Ninguém tem bola de cristal para saber se vai dar certo, mas que a tendência é que dê certo, isso é garantido. Né? 95% de chances de dar certo, porque é um treinador ético, sério, competente, estudioso, moderno e que vai saber fazer esse time do Cruzeiro jogar. Porque o Cruzeiro tem grandes jogadores, sim, mostrou isso ano passado. Tite deixou terra arrasada. Data FIFA será fundamental. Igor Figueiredo, perfeito. Cruzeiro conseguiu contornar com o clube árabe lá, vai pagar uma multa de 15 milhões, né? O salário do Arthur Jorge deve ser na casa de 2,5, 3 milhões. Tem até, vou usar o André Hernan, que é um baita do jornalista, sempre muito bem informado, e ele tem os detalhes. Vamos lá. Arthur Jorge, o que o meu parceiro e eu, Bruno Andrade, já estávamos trazendo aqui na ESPN Brasil, que o Al Rayyan do Catar topou, né, diminuir a multa rescisória e o Cruzeiro avançou na negociação. Agora, acordo verbal total e Arthur Jorge será técnico do Cruzeiro. Final, né, a multa final ficou em 2,5 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais. Esse pagamento, né, da multa será em 3 parcelas do Cruzeiro para o Al Rayyan do Catar. Agora é questão burocrática, é questão de documentação, é questão de assinar a rescisão de contrato com os árabes e, obviamente, Arthur Jorge aguardado no Brasil para assumir o Cruzeiro, um técnico que muda o time de patamar, segundo a gente apurou na diretoria do Cruzeiro. Era um nome muito desejado por Pedrinho, por toda a direção do Cruzeiro, né? Estava entre ele e o Felipe Luiz. Com a dificuldade do Felipe Luiz, Arthur Jorge passou a ser o plano A da diretoria, e esse plano A foi muito bem sucedido. Lembrando que teve ali uma força-tarefa nessa negociação. O Cruzeiro contou com a ajuda, evidentemente, dos agentes do Arthur Jorge em Portugal e um agente brasileiro aqui como intermediário, o Paulo Pitombeira, que tem muito trânsito no Al Rayyan, muito trânsito no futebol do Catar e acabou facilitando as coisas ali na questão da negociação. Então, Arthur Jorge chegando no Cruzeiro, novo treinador. E aí, fã de esporte, gostou ou não? Comenta aí. Tá aí o nosso André Hernan, na ESPN, obrigado aí pelo carinho, né? Pegamos lá do Instagram. O Samuel Venâncio deu em primeira mão no Central da Toca, né? Lá no texto. E o nosso André Hernan, sempre muito bem informado, com o Bruno, que trabalha com ele lá em Portugal. Ô, gente, obrigado pela audiência. Vocês são fantásticos, obrigado. Agora o Cruzeiro tem um técnico do seu tamanho. Agora tem. Parabéns, Pedro Lourenço, parabéns, Pedro Júnior, porque o Arthur Jorge já era o plano do Cruzeiro antes de trazer o Tite. Vamos ser verdadeiros. O Pedrinho queria o Arthur Jorge, né? Mas, eu estou um olho no peixe, outro lugar, estou vendo o Atlético ali também. Mas o Arthur Jorge não quis sair naquele momento, né? O Cruzeiro optou pelo Tite, que foi a tragédia. O Tite é uma tragédia anunciada, e eu avisei, né? Tite deixou terra arrasada, Ryan Tosta. Foi o termo que eu usei quando ele chegou. Onde ele passa, ele deixa terra arrasada. A derrota do Cruzeiro hoje foi em função disso. E no segundo tempo, as mexidas do garoto que comanda o Cruzeiro interinamente já melhoraram o time. O Cruzeiro foi outro no segundo tempo. Merecia até um empate, né? Nosso Luiz César, time pelo menos correu. Lembrando, com um monte de desfalques, e tem esse detalhe. O Cruzeiro não tinha Cássio, Matheus Pereira, Romero, Caio Jorge. Ô, gente, 4 jogadores imprescindíveis. E vai ficar sem o Cássio o ano inteiro, né? Ruptura de ligamento, fez a cirurgia. O Cruzeiro tem que trazer um goleiro. O Cruzeiro vai precisar de um goleiro, né? Agora o Arthur Jorge, gente, assim como eu falei que o Tite não prestava, que era um péssimo técnico, eu estou dizendo agora, Arthur Jorge, a China Azul vai ficar apaixonada pelo trabalho dele. Hoje eu mandei uma mensagem para o Beto, lá em Portugal. O Beto foi goleiro da seleção portuguesa, jogou com o Cristiano Ronaldo. Perguntei para ele, Beto, Arthur Jorge, falou, Jaci, bom de grupo, baita gestor, baita treinador, e o Cruzeiro vai estar bem servido, muito bem servido, né? O Beto conhece ele, né, de Portugal, e goleiro de seleção portuguesa, hein, gente? José Marcos, a culpa desse início da diretoria que trouxe o Tite, que não entende nada de futebol. Sim, meu amigo, mas o plano A era o Arthur Jorge. Ele não quis sair do Al Rayyan naquele momento. Agora sim, a guerra, né? Ninguém quer ficar numa zona de guerra. O Irã está atacando todo mundo que está por ali, né? Então,
resolveu, vem para o Brasil, volta para o Brasil, conhece o futebol brasileiro, conhece o Cruzeiro. Aliás, ele não conseguiu ganhar do Cruzeiro com o Botafogo. Perdeu as duas, foi campeão brasileiro sem ganhar do Cruzeiro. Perdeu as duas para o Cruzeiro. Então ele sabe muito bem que o grupo do Cruzeiro é qualificado, é muito bom, e agora tem um técnico à sua altura. Tite conseguiu lascar com tudo no Cruzeiro. Fernando Marcos, eu avisei. Eu não gosto de ficar repetindo, eu avisei, mas eu avisei. Quando anunciaram, estamos pensando em trazer o Tite, eu falei, não façam isso, vai deixar terra arrasada no Cruzeiro. E está aí o resultado, terra arrasada. Mas o Arthur Jorge vai mudar esse cenário. Adriano Cândido, Tite, além de destruir o time, fez o Pedrinho pagar um absurdo no gesto. Também, muito bem lembrado. Galera, vem comigo, vamos aumentar essa audiência, tá bacana? Eu quero muito a opinião de vocês sobre o Arthur Jorge. Tite é passado, um passado sombrio, um passado que nos deixou arrasados. Mas como eu disse, eu já estou feliz que esse cara foi embora e posso falar do Cruzeiro. Claro, não estou feliz com a derrota, mas eu antecipei ontem, falei, o Cruzeiro não ganha do Atlético do Paraná, vai perder. Né? A gente sabia, com os desfalques que tinha, talvez se os jogadores estivessem em campo, pela postura do time no segundo tempo, o Cruzeiro até pudesse ganhar. Gilmar Almeida, sem um bom goleiro não tem jeito. Tem que buscar um bom goleiro, agora vamos ver. O Atlético está ganhando de 1-0 do São Paulo, 43 do segundo tempo, hein? O Atlético melhorando sua posição na tabela, o Cruzeiro não ganhou de ninguém ainda, né? São 4 derrotas e 3 empates. Sem raça, Jandiel Barbosa. Sem raça o quê, Jandiel? O Cruzeiro hoje jogou no segundo tempo muito bem, com todos os problemas e desfalques, o Cruzeiro fez um belo segundo tempo. O UFC Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro perdendo, o Cruzeiro teve uma postura melhor. Perfeito, eu concordo com você. Time que toma um gol com 50 segundos, não pode, né? Não pode. Bobeou, tomou o gol. Aí o juiz deu um pênalti lá, até eu não vi a imagem conclusiva. Mas tá bom. Segundo tempo foi outro Cruzeiro. Correu, tabelou, tocou, fez gol. O Neiser fez o gol. Eu gostei do segundo tempo. Antônio Siqueira, Matheus Cunha falhou no primeiro gol. Sim, não falhou não, meu. Porra, o cara deu uma pancada, foi um golaço. Lá na gaveta, eu vi o lance, aí não. Foi o Mendonça, acho que ele foi de uma rara felicidade metendo a bola na gaveta. Não tinha jeito não, né? Eu acho que houve uma falha de... aliás, peguem o lance. Eu acho que houve uma falta no William. Mas os jogadores do Cruzeiro não reclamam. Eles têm que aprender a reclamar. No lance que a bola sobra para o Mendonça, eu acho que teve uma falta no William. Não estou justificando. Falei ontem que o Cruzeiro ia perder, tá? Mas é preciso o Cruzeiro reclamar, tá muito bonzinho. Aceita tudo passivamente. Todo mundo reclama, menos o Cruzeiro. Sabe? Tem que reclamar, gente. Ó, o São Paulo chegando, ó, que perigo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Renato Vieira. Jair, falando a real, esse técnico do Cruzeiro vai ter trabalho. O Tite deixou terra arrasada. Espero que o Arthur Jorge dê o jeito. Vai dar. O Tite deixou terra arrasada. Mas um bom treinador, um treinador de ponta, como é o Arthur Jorge, vai resolver a situação. China Azul, fique tranquilo. Agora, temos que nos cuidar com relação ao Brasileirão, hein, gente? Não é brincadeira, hein? 7 jogos, o Cruzeiro tem 3 pontos. Tem que fazer 45. O brasileiro não vai ganhar, já era. Eu não estou preocupado nem em ganhar. Estou preocupado em Cruzeiro fazer os 45 pontos. E brilhar na Libertadores e na Copa do Brasil. Adriano Cândido voltando aqui. Pedrinho precisa contratar um CEO que entende muito de futebol rápido. Senão não vai ser assim. Pedrinho é muito cruzeirense, mas também tem muito amadorismo em relação à administração de futebol. Está aprendendo, né, gente? O Pedrinho é presidente do clube, ele é o dono. Ele sabe que ele está aprendendo também. Porque ele sempre ajudou financeiramente e tal. Hoje ele é o dono. Ele está aprendendo, o Pedro Júnior está aprendendo. Já falei que o Pedro Júnior vai ser um dos grandes dirigentes do futebol brasileiro. Porque é dedicado, porque é interessado, porque é muito honesto. Gente, é outro Cruzeiro, vai ser outro Cruzeiro. Assim como eu tive um pessimismo quando anunciaram o Tite, eu sabia que ia dar nisso, eu agora estou tendo um otimismo gigantesco com o Arthur Jorge, tá? Mauro, o Cabuloso vai voltar a ser o mesmo do ano passado. O Tite não estava só preenchendo um buraco até o Pedrinho achar um novo técnico, Arthur Jorge. Belo técnico, belo treinador, estou feliz. Vai ter trabalho para consertar? Vai. Mas o time é bom, o time sabe jogar bola, o grupo é bom, vai trazer um preparador físico bom, porque esse que estava aí do Tite é do nível do Tite, péssimo. O Cruzeiro estava com a língua para fora, né? Então é por aí. Um erro custa muito caro. Camille e Vitória, sim, Camille, mas quem não erra? Né? O Pedrinho errou tentando acertar. Todos nós erramos, né?
El Macaco, meu parceiro, o Cruzeiro precisa de um CEO que entenda de futebol. Tá aí, ó, a segunda mensagem falando de um CEO que o Cruzeiro precisa que entenda de futebol. Mas eu acho que tá lá o Bruno Spina, ele entende de futebol, ganhou tudo no Flamengo, né? Eu acho que agora é apoiar o técnico, dar valor ao treinador, né? E o Cruzeiro voltar. O trem azul vai voltar ao trilho, pode ter certeza disso. Fala, Celestinos! Fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, preferência que vocês estão dando nesse canal aqui, tá? Muito obrigado pela visita, para os novos que estão chegando agora. Não conhece o canal? Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, claro, muito importante. E também, quem puder tirar um tempinho para estar compartilhando com os amigos o vídeo, estará ajudando o canal demais a crescer, tá? Então fique à vontade de estar deixando sua opinião em relação a tudo aí que foi falado aí no jogo, no vídeo sobre o jogo, tá? Essa vergonha, né, que foi no espaço de comentário do canal. Nós olhamos todos os comentários, então fiquem à vontade, tá? Que esse canal aqui é para vocês, ele é de vocês. Então a gente vai continuar trabalhando firme. Temos tempo 24 horas aqui para procurar as melhores notícias para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês vêm dando nesse canal. Então, tamo junto. E até a próxima. Surgiu notícia, a gente volta aqui e joga para vocês, tá bom? Valeu, Celeste. Até a próxima. Valeu.